É bem provável que você já deve ter lido na Bíblia que o povo de Deus, no Antigo Testamento, nem sempre se constituiu por 12 tribos. É um fato que os historiadores acreditam que depois do Êxodo, ou seja, 1445 antes de Cristo, foi o início onde Moisés retirou o povo de Deus do Egito e se instalaram em Canaã 40 ou 41 anos depois, aproximadamente aí no ano de 1405. Depois adiante, o povo de Deus teve o período da entrada em Canaã, com o estabelecimento ali naquela terra, aproximadamente aí uns 300 anos com os juízes, e depois a monarquia foi instalada em Israel através dos reis, Saul, Davi e Salomão. Até então, meus queridos, o povo de Deus era constituído por 12 tribos. Mas após Salomão se desviar dos princípios que Davi, seu pai, seguiu, o povo de Deus se dividiu. Isso foi no ano de 931 a.C. E aqui eu tenho uma imagem no mapa aqui, só para vocês terem uma ideia de como que ficou a divisão de Israel. Depois de Salomão se apostatar, o seu filho Roboão assumiu o trono de Israel e ele aumentou, digamos assim, os impostos cobrados por Salomão. E aí as tribos que se revoltaram contra o governo de Roboão, elas se instalaram ao norte do país e aqui ficou conhecido como o Reino de Israel. E a capital desse Reino de Israel ficou sendo Samaria. O Reino do Sul ficou conhecido então como o Reino de Judá. E a capital de Judá foi Jerusalém. Não sei se vocês lembram, mas o Reino de Israel, o Reino do Norte, caiu na mão dos assírios no ano de 722 a.C. Daí surgiu também depois um grupo chamado samaritanos, porque era prática dos assírios de fazer a deportação de pessoas, ou seja, eles pegavam pessoas que eram subjugadas de um local, levavam para outro local e pessoas desse outro local traziam para cá. E aí havia uma mistura de pessoas, para poder ali acabar com a raça, com a etnia daqueles povos. E desse povo surgiu então os samaritanos, que era um povo mestiço, uma mistura de israelitas com babilônios, com assírios e etc. O reino de Judá só veio a cair depois, quase 200 anos depois, em 586 a.C., quando Nabucodonosor fez a sua terceira invasão no reino de Jerusalém e tomou a cidade, destruiu o templo. Meus queridos, depois desses acontecimentos, o povo de Deus, as duas tribos do sul, que foram Judá e Benjamim, 10 tribos ficaram ao norte do país, mas as duas ficaram no sul. Essas tribos, então, estiveram cativas em Babilônia. Depois elas regressaram com decretos de alguns imperadores persas, já no tempo do Império Medo-Persa, e eles regressaram à cidade de Jerusalém para reconstruir o templo. Quando os judeus começaram, eles já foram chamados judeus, porque a tribo de Judá, ela, digamos assim, ela se sobressaía à tribo de Benjamim. Quando os judeus, eles regressaram de Babilônia e foram a Jerusalém para reconstruir o templo, os samaritanos, que eram o povo do norte, eles ofereceram ajuda aos judeus. E quando os samaritanos ofereceram ajuda aos judeus, os judeus rejeitaram a ajuda na construção do templo. Daí em diante, meus queridos, houve uma, digamos assim, uma animosidade entre os dois povos, entre judeus e samaritanos. Os dois povos se tornaram inimigos, odiavam uns aos outros. Só para vocês terem ideia, a serva do Senhor, no livro Deserto das Nações, ela disse que era proibido um judeu pegar algo emprestado de um samaritano e vice-versa, devido a esse acontecimento aí da reconstrução do templo. Nesse contexto, o nosso Salvador Jesus, ele estava indo à região da Galileia e ele passou pela cidade de Samaria. Ali, indo para a cidade de Samaria, ele passou também pela cidade de Siquém, onde ali havia o poço de Jacó. Acredito que todos vocês já devem ter lido na Bíblia, um poço que foi erigido por Jacó lá no Antigo Testamento. Era mais ou menos ali meio-dia. Nosso Salvador estava cansado, com fome, com sede. Ele chegou a esse poço para poder pegar água, mas ele não tinha condições de pegar essa água. E ali então, meus queridos, ele esperou alguém chegar para poder dar a ele água.
E aí surge uma mulher, meus irmãos, que no livro de João, no capítulo 4, ela é chamada de a mulher samaritana. Aquela mulher se aproxima de Jesus, e aí Jesus, ele quebra o paradigma da época. Vocês lembram que eu acabei de dizer que judeu e samaritano, eles eram inimigos? Jesus então pede uma ajuda para aquela mulher samaritana. E aquela mulher já fala para Jesus: Senhor, mas tu és judeu e vem aqui pedir a mim? Ela achou aquilo estranho, irmãos. Ela achou aquilo diferente, porque não era prática. Jesus estava ali quebrando o paradigma da época. E aí começa toda aquela conversação do capítulo 4 de João, que provavelmente você já deve ter lido. E o ápice dessa conversa, meus queridos, está aqui. Quando nós vemos Jesus conversando com aquela mulher samaritana, e ele disse que ele tinha, na verdade, uma água que se ela tomasse, ela não voltaria a ter sede. E aí, meus queridos, quando nós vamos aqui para João capítulo 4, verso 19 até o verso 22, o texto diz assim: disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta, porque na verdade Jesus, ele disse que ela tinha 5 maridos, era uma mulher adúltera, então ela percebeu, não é um homem normal esse que está aqui. Ela viu algo diferente em Jesus, e ela disse para Jesus o seguinte, meus queridos: nossos pais, ou seja, os samaritanos, que ela era uma mulher samaritana, os nossos pais adoraram neste monte. O monte que ela está se referindo aqui é o Monte Gerizim, porque os samaritanos, após ser rejeitados pelos judeus de contribuir na restauração, na construção do templo, eles construíram um templo também lá em Gerizim, no Monte Gerizim. E ela disse: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais os que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. E aqui está o ápice da conversa, meus queridos. João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Jesus disse assim para aquela mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram... Veja quantas vezes a palavra adoração tem só nesses versículos aqui. Eu não coloquei tudo, não grifei tudo de amarelo, senão praticamente o texto quase todo ficaria de amarelo. Jesus disse para aquela mulher: Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Nós sabemos que o conflito se iniciou no céu, se desenvolveu aqui na terra, e será também, ele continuará até o final dos tempos, até a volta de Jesus, com o tema da adoração. Meus irmãos, mas por que nós demoramos tanto até aqui nessa história? Não sei se você pensou da mesma forma que eu quando eu li esse texto. A nossa preocupação deveria ser o quê? Se Jesus disse que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, e adorar a Deus significa adorar em espírito e em verdade, qual que é a pergunta que eu devo fazer? O que é adorar em espírito e em verdade, não é? Porque eu preciso saber o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque quando nós vamos para Apocalipse capítulo 6, ali do verso 6 até o verso 12, ali na primeira mensagem angélica, ela diz que é um chamado de um anjo, né? Que é representado por um povo agora, chamando as pessoas para adorar a Deus. Só que a terceira mensagem angélica, ela contrapõe a primeira, porque ela diz que pessoas podem adorar a besta. Então eu preciso saber o que é adorar o Pai em espírito e em verdade, porque senão eu posso, quem sabe, adorar a besta. Eu preciso saber o que é adorar em espírito e em verdade. E a serva do Senhor, no livro Desejado de Todas as Nações, na página 123, ela disse o seguinte: a hora vem, disse, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram em espírito e em verdade. Ela repete o que está escrito em João capítulo 4, verso 23 e verso 24. Foi o que Jesus disse para aquela mulher. E veja o que ela disse aqui, queridos. Aí se declara
a mesma verdade que Jesus expusera a Nicodemos, quando disse: aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Acredito que você entendeu ali, né? Meus irmãos, o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Porque a nossa compreensão hoje é uma compreensão, na verdade, o vinho de Babilônia infiltrou na nossa contemporaneidade, no nosso tempo também, né? Que as pessoas acreditam que, quando ouve a palavra espírito, já imagina ali a questão da alma, né? O conceito moderno de alma, de que existe uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. Quando a gente fala de espírito, a gente já imagina ali o filme, né? Ghost, do outro lado da vida. Mas não é isso que o texto está querendo dizer, queridos. Porque a serva do Senhor disse que adorar a Deus em espírito e em verdade é o quê? É a mesma coisa que Jesus disse para Nicodemos. Vocês lembram o que Jesus disse para Nicodemos? Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, Nicodemos, ele era ou não era inteligente? A Bíblia diz que Nicodemos era um dos mais inteligentes, ele era um dos principais dos judeus. Ele tinha conhecimento. Quem sabe, se juntasse todos nós aqui perto de Nicodemos, a gente não ganhava. E Nicodemos faz uma pergunta aparentemente, desculpa a expressão, mas até idiota. Porque ele vira assim para Jesus: Jesus, mas pode uma pessoa voltar ao ventre materno e nascer de novo? E aí Jesus responde: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, porque veja bem, presta atenção aqui. Quando aquilo que eu adoro revela diretamente no meu caráter. Por isso que eu preciso saber o que é adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque quando eu adoro a Deus, o que acontece comigo? Eu sou uma pessoa serena, sou uma pessoa que preocupa com o próximo, sou uma pessoa que tem domínio próprio. Quando eu começo a adorar o diabo, o que acontece, meus irmãos? Começa a fazer fofoca, começa a querer o mal das pessoas, quero matar, adulterar. Meus irmãos, isso é claro na palavra de Deus. Os irmãos lembram como que era o rei Salomão antes de se apostatar? Meus irmãos, a Bíblia diz que Salomão, ele encontrou com Deus 2 vezes. Ele teve 2 visões de Deus conversando com ele. Salomão era um homem manso, Salomão era inteligente, sábio, Salomão tinha comunhão com Deus, era um homem de caráter nobre. E quando ele começou a apostatar, meus irmãos, o que aconteceu? Ele começou a ser mulherengo, começou a ser um hipócrita, começou a cobrar altos impostos perante o povo. Por isso que o povo se dividiu, as 10 tribos foram para o norte e 2 ficaram ao sul. Começou a oprimir o povo. E a serva do Senhor diz aqui, meus queridos, no livro grande, no livro Profetas e Reis, página 24. Veja, queridos, o que ela disse, como que Salomão se tornou. Primeiro ele adorava a Deus, e era inteligente e sábio, manso, humilde. Quando ele começou a adorar o diabo, Satanás, veja o que aconteceu. Depois de haver sido um dos maiores reis que já empunharam um cetro, Salomão tornou-se um libertino, instrumento e escravos de outros. Olha aqui, queridos, veja que o que eu estou falando aqui, se é verdade ou não. Quando uma pessoa adora a Deus, o caráter dela é semelhante ao de Deus. Quando eu começo a adorar o diabo, meu caráter se torna semelhante ao de Satanás. Porque aqui diz, seu caráter outrora nobre e viril, tornou-se debilitado e o quê? Vocês estão conseguindo ler aí o que está escrito aqui? Efeminado. Algumas pessoas têm dúvida se a serva do Senhor quis dizer que ele teve realmente práticas homossexuais ou se só tendências. Mas há um indicativo, meus queridos, que Salomão, ele teve até vontade de ter práticas homossexuais. E é isso que dá. Sua fé no Deus vivo foi suplantada por dúvidas ateístas. Meus irmãos, Salomão começou a virar ateu. Ele começou a virar ateu e começou a duvidar de Deus. Ah, será que Deus existe mesmo? Então vamos ver se Deus existe mesmo. Começou a ter dúvidas ateístas. A incredulidade mareou sua felicidade, enfraqueceu-lhe os princípios e degradou-lhe a vida. Salomão era um quando ele adorava a Deus, começou a adorar Satanás, virou outro. Aquele que eu adoro impacta diretamente no meu caráter. Por isso que o tema da adoração é importante eu entender, é importante eu estudar. Os irmãos aqui já devem ter visto, né, a história de um homem também, um rei chamado Manassés. Meus irmãos, Manassés, só para vocês terem ideia aqui,
ele reinou 55 anos no reino de Judá. 55 anos. A Bíblia diz aqui, em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 9, que Manassés fez o povo de Deus se tornar pior do que as outras nações. Manassés, ele adorava o diabo, queimava seus filhos em sacrifício ao deus Moloque, era um homem truculento, maldoso, malvado, oprimia o povo. Mas você sabe da história, né? Manassés foi levado pelo Império Assírio até o reino da Babilônia. Foi levado com um gancho, meus irmãos. Eles colocaram um gancho aqui no nariz dele. Levaram ele cativo. Chegou até a Babilônia. O que aconteceu lá, queridos? Quem já leu a história? Quando Manassés, ele chega lá no cativeiro assírio, ele se converte ao Senhor. Ele começa a orar a Deus, começa a quebrantar o coração, começa a pedir perdão a Deus, que na verdade ele conhecia a Deus. Só que ele não queria fazer a vontade de Deus. E aí, meus queridos, Deus perdoou o Manassés, um dos piores reis que Israel já teve. Quando adorava a Deus, era uma pessoa, se tornou uma pessoa. Quando adorava o diabo, era outra pessoa. Sabe, meus irmãos, por que eu estou falando isso para vocês? Tem uma doutrina aqui na Bíblia que, na verdade, ela não é pregada mais nos nossos cultos. As pessoas pararam de pregar. Hoje se prega muito para poder encher igrejas, se prega muito sobre milagres, curas, prega muito sobre, até no nosso meio aqui, prega muito sobre profecias, escatologia, final dos tempos. Mas tem uma coisa que parou, as pessoas pararam de pregar, que é a doutrina da regeneração, meus irmãos. Olha aqui o que está escrito aqui em Atos capítulo 3, verso 19. O que significa regeneração na Bíblia, queridos? Veja aqui as palavras de Pedro lá no livro de Atos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. E venham assim os tempos de quê, queridos? Refrigério. Refrigério pela presença do Senhor. E como você viu aqui, essa doutrina não está sendo pregada mais em nossos pontos. As pessoas não pregam mais sobre regeneração. E o que significa, meus queridos, regeneração? É eu mudar de vida, é eu nascer de novo, é adorar a Deus em espírito, em verdade. Isso significa ser regenerado. Quando eu adorava Satanás, eu gostava de cerveja e vinho. Hoje eu estou aqui, eu gosto de suco e água. Quando eu adorava o diabo, eu gostava de rock, gostava de balada, e agora eu gosto de vigília. Quando eu estava no mundo adorando Satanás, eu queria ter muitas mulheres. Agora eu tenho que ficar com aquela que Deus disse que é a minha costela. Isso, queridos, é regeneração. É quando você muda os hábitos, transforma de vida. Isso não é pregado mais nos nossos cultos. Não é, queridos. Hoje a gente prega só visando o batismo, já reparou? As pessoas só pensam em batismo, faz semanas de oração, reúnem aqui, oram, colocam um pequeno grupo, tudo é visando batismo, tudo é visando batismo. Por isso que as pessoas, irmãos, elas vêm na nossa igreja, elas ficam aqui até batizam um certo tempo e depois saem. Porque a mensagem da cruz não penetrou no coração dela, meus queridos. Foi evangelizada por um falso evangelho. Não tem mais hoje aqui, ó. Regeneração não é pregado mais no nosso meio. A pessoa não muda de vida, não muda de caráter. O meu caráter, aquele que eu adoro, interfere diretamente no meu caráter. Os irmãos sabem, né? Mateus capítulo 24, Jesus começa ali, ele reunido com os seus apóstolos, ele estava ali no Monte das Oliveiras, e ele começa a falar sobre, ele mistura ali acontecimentos da destruição de Jerusalém com acontecimentos, né, na sociedade e etc., antes da sua vinda. Mas no Mateus capítulo 25, meus queridos, Jesus agora não fala das coisas lá de fora. Não fala. Ele começa agora a voltar os seus olhos para o que estava ocorrendo dentro da igreja. E quando Jesus profere a parábola das 10 virgens, que está em Mateus capítulo 25, meus irmãos, eu e você, nós temos que estudar essa parábola. Porque, na verdade, essa parábola é uma parábola profética apocalíptica. Porque, na verdade, aquela parábola lá, que Jesus proferiu em Mateus 25, ela se refere a quem, queridos? Que igreja? Aos católicos? Meus irmãos, olha aqui.
Mateus 25. Eu gostaria de ler esse texto com vocês. Meus irmãos, presta muita atenção naquilo que a gente vai ler aqui agora. Porque Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 2, que ele queria preparar a igreja de Corinto como uma virgem pura para um só esposo. Então, mulher em profecia significa o que, queridos? Igreja. E mulher virgem significa uma igreja pura, uma igreja que não tem nada no seu corpo que não seja do seu marido. Essa parábola aqui, queridos, ela nem se aplica a todas as igrejas lá fora, igual eu mencionei para vocês. Ela se aplica aos adventistas do sétimo dia, porque nós somos a igreja. Eu sei que algumas pessoas não vão gostar disso, mas é verdade. Porque nós somos a igreja pura, que não tem nada no seu corpo que não seja do seu marido. E aqui Jesus disse: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas... Meus irmãos, nós já detectamos aqui que mulher em profecia significa igreja. Virgem significa uma igreja pura. Já detectamos aqui quem é. Mas o que significa, queridos, lâmpada na Bíblia? Quem lembra? A palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. As 10 virgens tomando as suas lâmpadas, ou seja, todas essas virgens, elas tinham a palavra do nosso Deus. Saíram ao encontro do esposo, todas elas pregavam sobre a volta de Jesus, todas elas entendiam que Jesus Cristo vai voltar, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Aqui Jesus mencionou até um termo estranho, aparentemente estranho, porque ele disse que 5, ou seja, metade. Nós não podemos aqui entender de forma literal, porque na verdade Jesus aqui, ele estava querendo dizer que existiam 2 grupos. Meus irmãos, vocês já leram o livro Parábola de Jesus? A serva do Senhor diz que quando Jesus estava lá no monte, falando sobre os acontecimentos de Mateus 24, estava acontecendo um cortejo nupcial lá embaixo. Jesus começou a avistar um casamento, e aí ele pegou aquela história que estava acontecendo ali de forma real, e começou a contar a parábola das 10 virgens. Então não tem nada de sobrenatural aqui no número 10, e nem no número 5. O que Jesus estava querendo dizer é que um grupo de pessoas dentro da igreja era prudente, e o outro grupo de pessoas era louco. Era isso que Jesus estava querendo dizer aqui. E segue o texto. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Deixa eu abrir uma parêntese aqui para vocês. Na verdade, elas tinham azeite. O que significa azeite na Bíblia, meus queridos? Espírito Santo, Zacarias capítulo 4. Então, azeite na Bíblia é um termo para referir-se ao Espírito Santo. E as virgens loucas, meus queridos, elas tinham o Espírito Santo também, por quê? Porque as lâmpadas delas no início estavam acesas. Então elas também tinham o Espírito Santo. O que o texto está querendo dizer é que elas não tinham o Espírito Santo em porção dobrada. Elas não tinham o Espírito Santo de forma reserva. Mas as prudentes levaram azeite, ou seja, levaram o Espírito Santo o quê? Em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Segue o texto. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. A gente não gosta, meus irmãos. A gente não gosta de assumir, mas a verdade é essa. Toda a igreja está o quê, queridos? O que vocês leram ali? Toda a igreja, isso aqui vale para todas as pessoas. A gente costuma endeusar alguns membros da nossa igreja, né? Teólogos, doutores, tem mestrado, tem doutorado. Todas as pessoas, meus irmãos. Todas as pessoas estão dormindo. A verdade é essa. A gente não quer assumir, mas a verdade é essa, todos nós. Ninguém aqui é melhor que ninguém. E aqui Jesus continua explicando a história. Meus irmãos, presta muita atenção nisso aqui, que aí você vai entender por que a gente começou a falar de adoração, não é? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Você vai entender aqui daqui para frente. Mas à meia-noite, o que significa meia-noite em parábolas, meus queridos? Ou seja, proximidade da volta de Jesus. Crise, proximidade da vinda de Cristo. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Não sei quantos de vocês já estudaram aí, mas a gente sabe, né, que decreto dominical, chuva serôdia, esses acontecimentos, meus irmãos, escatológicos, eles vão acontecer ali de forma simultânea. Decreto dominical não vai ocorrer hoje e daqui 300 anos vai ocorrer a chuva serôdia, não é isso. A partir do momento que estiver acontecendo algo, vai estar acontecendo outra coisa ao mesmo tempo. É de forma simultânea. E aqui na parábola, meus queridos, disse que à meia-noite, ou seja, houve um alto clamor. Os irmãos sabem, né?
que aqui está querendo dizer o quê? Só pode ser o decreto dominical. Porque com o decreto dominical vai vir um alto clamor. Aí vem o esposo, porque nós sabemos que quando der o decreto dominical, nós sabemos que Jesus está próximo de voltar. Nós não temos a data, mas nós sabemos, se der o decreto dominical hoje, Jesus está próximo de voltar. Amém. Aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, ou seja, dai-nos da porção do Espírito Santo que vocês têm, porque as nossas lâmpadas se apagam. Meus irmãos, e presta muita atenção aqui agora, eu acho que poucas pessoas estudaram essa parábola a fundo igual nós vamos estudar aqui. Mas as virgens prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que... Queridos, o que está escrito aqui? Vendem e comprai-o para vós. Depois você sabe que a porta vai ser fechada. Você viu, queridos, o que as virgens prudentes disseram às virgens loucas? Ide aos que comprem e vendem. Meus irmãos, são dois verbos que tem aqui: comprar e vender. Comprar e vender, todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Diga amém aí. Amém. Amém. Comprar e vender, são dois verbos. Depois do alto clamor, nós vamos saber que Jesus está quase vindo, porque vai ter um momento de crise, o decreto dominical, vai ter o alto clamor, só isso que vai despertar as virgens, e as virgens loucas vão chegar para as virgens prudentes: dai-nos do vosso azeite, e elas vão dizer para elas assim: nós não podemos dar para vocês, porque senão vai faltar a nós. Ide aos que comprem e vendem. Meus irmãos, aonde na palavra de Deus você vê, você pode rodear a Bíblia de uma capa a outra. Aonde, meus queridos, na palavra do nosso Deus, a gente vê os dois verbos comprar e vender juntos, queridos? Na onde que está? Quem se arrisca a dizer? Quê? Apocalipse. Apocalipse 13, versos 16 e versos 17. Meus irmãos, o texto diz assim: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Meus irmãos, está muito óbvio para mim. A única coisa que eu consigo entender é quando chegar um momento de crise, quando vier o decreto dominical, o alto clamor, é só isso que vai despertar as virgens, meus queridos, porque hoje ninguém é desperto. Nós temos, pela primeira vez na história, um Papa jesuíta no trono da Santa Sé. Pergunta se alguém está despertado com isso. Pior, muitas pessoas não sabem nem o que é ser jesuíta. A união de Estados Unidos e Vaticano cada vez mais próxima, isso aí não está despertando ninguém. Isso aí não desperta ninguém. Igrejas se unindo, abraçando as ideias do papado, isso não desperta ninguém. Sabe o que vai despertar as pessoas, queridos? O decreto dominical. Aí vem o clamor, o noivo está vindo. Queridos, o que as virgens prudentes vão dizer para as loucas? Vai aos que compram e vendem. Quem são aqueles que vão poder comprar e vender, queridos, depois da crise? Os que adoram a besta e a sua imagem, meus irmãos. Eu não consigo entender outra coisa nesse texto. Meus irmãos, Jesus não cita nada por acaso nas Escrituras. Essa parábola é uma parábola profética, meus irmãos. As virgens prudentes vão dizer para as loucas: vai até os que compram e vendem. Aquelas pessoas que vão poder comprar e vender nesse momento serão o quê? Serão aquelas... O texto aqui é para ser entendido de forma espiritual, tá? A gente não vai poder comprar o Espírito Santo no decreto dominical, não é isso que Jesus está querendo dizer. Mas o que eu percebo aqui nessa parábola, meus queridos, é que as virgens loucas vão fazer o quê? Ir até aqueles que compram e vendem. É a única solução para elas. Por quê? Porque elas não se prepararam. No momento que era para elas terem se preparado, elas não se prepararam. Só para você ver aqui, para você não entender que eu estou tirando isso aqui da minha cabeça. Aqui, meus irmãos,
no livro Grande Conflito, na página 608, a serva do Senhor diz assim: ao aproximar-se a tempestade, que tempestade é essa, queridos, que ela está falando aqui? É um momento de crise que vai ocorrer no futuro. Uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificado pela obediência à verdade. O que vai acontecer com essas pessoas, meus irmãos? Abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Meus irmãos, é isso que vai acontecer. As virgens loucas, elas vão se unir aos católicos, vão se unir aos mundanos. No momento da tempestade, pessoas que acreditavam na mensagem do terceiro anjo, meus irmãos. Pessoas que estavam aqui, ouviam a verdade todos os dias, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, e em vindo à prova, que é aquela prova lá que está lá na parábola das 10 virgens, estão prontos a escolher o lado fácil, o lado popular. Homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade, empregam sua capacidade em enganar e transviar pessoas. Meus irmãos, o cenário é crítico, tá? E segue o texto. Quando os observadores do sábado foram levados perante os tribunais para responder por sua fé, esses apóstatas, ou seja, as virgens loucas lá da parábola, que estavam aqui, que ouviam a verdade, conheciam a verdade da palavra de Deus, serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar. E por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Meus irmãos, o que vai acontecer aqui no momento do decreto dominical? Pessoas aqui de dentro que acreditavam na verdade da mensagem do terceiro anjo, pessoas que defendiam a verdade, pessoas que acreditavam na verdade, que tinha cargo dentro da igreja, que tinha muitas coisas que fazer dentro da igreja. O que vai acontecer com essas pessoas? Vai passar para o lado de Satanás, vai se unir aos católicos, e vai incitar os governantes, meus irmãos, contra os que estavam aqui, contra as virgens prudentes. É isso que vai acontecer. E a serva do Senhor aqui, no livro Spalding Maguen, recomendo que vocês adquirem esse livro também, muito bom, o volume 1 na página 12. Veja, meus queridos, o que a serva do Senhor diz aqui nesse texto. Vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, semelhantemente a Judas, nos denunciarão aos católicos para obter a sua influência, para ir contra a verdade. Já que não pode refutá-la, irão trair os santos e os entregarão aos católicos como aqueles que desprezam as instituições do povo. Ou seja, o que essas pessoas vão falar, meus irmãos? Aquelas que já se regozijavam aqui na mensagem do terceiro anjo, o que elas vão dizer? Eles guardam sábado e não domingo. Eles vão denunciar a gente, meus irmãos. Pessoas aqui de dentro vai denunciar nós, meus queridos, as virgens loucas. Quando vier o alto clamor, lá, aí vem o noivo, o que as pessoas vão fazer? Aquelas que não se santificaram hoje, aquelas que não buscaram hoje, enquanto uma virgem prudente estava estudando a Bíblia, o que a outra estava fazendo? Assistindo porcaria na Netflix. Enquanto uma virgem prudente estava estudando o espírito de profecia, o que a louca estava fazendo? Não, dormindo não, irmãos, porque dormindo todas estavam, na verdade. Mexendo porcaria, exatamente. Filme, pornografia, qualquer lixo que vier na sua mente aí. Nós temos tantas maneiras de perder o nosso tempo hoje, meus irmãos, que é isso que vai acontecer com as pessoas. Vão denunciar as virgens, porque elas vão ficar com ódio. Meus irmãos, o Espírito Santo aqui na parábola significa o quê? O derramamento sobrenatural do Espírito Santo na minha vida. Se eu não tiver santificado, se eu não buscar hoje, meus queridos, a transformação de caráter, eu vou poder, por exemplo, doar um pouco do meu caráter aqui para o irmão aqui, Marcelo? Vou poder? Não vou poder. Essa é uma obra individual, meus irmãos. Eu tenho que buscar, ele tem que buscar, vocês têm que buscar. Porque na hora da crise, queridos, ninguém vai poder doar o caráter para ninguém. Elas vão ficar revoltadas, vão entregar as pessoas, vão se unir aos católicos. Meus irmãos, acredito que todos saibam aqui, né?
de 1844 para cá, na verdade é um engano muito grande, tá? A gente achar que Jesus Cristo está demorando a voltar a essa terra. Eu já expliquei em algumas igrejas onde eu passei. Jesus, meus irmãos, não está demorando 2000 anos para voltar a essa terra. Sabe quantos anos que ele está demorando? 177 anos. Porque do dia 22 de outubro de 1844 até o dia 22 de outubro de 2021 tem 177 anos. Esse é o tempo que Jesus está demorando para voltar a essa terra. Mas de 1844 para cá, nós estamos vivendo o grande dia da expiação. Porque você sabe, tudo o que acontecia no santuário, aqui lá no Antigo Testamento, prefigurava alguma coisa, alguma obra do ministério de Jesus no santuário celestial. Meus irmãos, isso significa o quê? Que se nós estamos no período da purificação do santuário celestial, o que está acontecendo hoje? Um juízo no céu. O juízo, meus irmãos, os livros estão sendo abertos de todas as pessoas, de todos os salvos, né, melhor dizendo, de Abel para cá. Olha o que diz aqui em Levítico capítulo 23, verso 27 ao verso 29. O que o povo de Deus lá no Antigo Testamento deveria estar fazendo no dia da expiação? Mas aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas, ofereis oferta queimada ao Senhor. Naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação. Para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Presta atenção aqui agora, queridos, nessa frase aqui. Porque toda a alma que nesse dia não se humilhar, será o quê, meus irmãos? Eliminada do meio do povo. Meus irmãos, as pessoas tinham que ficar com os olhos, com a mente lá dentro do santuário, aqui na terra. Quando o sumo sacerdote entrava lá, as pessoas tinham que ficar lá fora, afligindo as suas almas, se humilhando, pedindo perdão a Deus dos pecados. Queridos, nós estamos vivendo hoje no grande dia da expiação de 1844 para cá. Qual que deveria ser a nossa postura? Qual, meus irmãos? Nossa postura deveria ser o quê? Nos humilhar, pedir perdão aos pecados, transformação de vida, buscar o Espírito Santo. É isso que nós deveríamos estar fazendo, meus irmãos, nesse momento. Nós não estamos no momento de ficar brincando, tirando selfie, batendo pau, não é isso. Nós estamos vivendo o grande dia da expiação. Meus irmãos, eu não estou falando aqui para você vir aqui na frente aqui e ajoelhar aqui e orar igual a gente faz aqui. É muito importante. É muito importante toda essa cerimônia que a gente faz aqui, porque isso cria em nós um senso de reverência e adoração ao nosso Deus. Isso é muito importante. Mas eu não estou falando para você vir aqui na frente e ajoelhar quando um irmão ora aqui e pede para que todos ajoelhem. Sabe o que você tem que fazer? Aquilo que Jesus disse, meus irmãos. Entra no seu quarto sozinho em secreto, você e Deus, e ore a Deus. Clame a Deus, abandone os pecados. Porque fazer aqui é muito fácil, meus irmãos. Aqui é fácil, está todo mundo fazendo, eu vou e faço também. Mas eu ter a minha comunhão diária com Deus, sozinho no meu quarto, no meu banheiro, aí já é mais difícil. Aí já fica mais difícil. E a serva do Senhor aqui no livro Parábolas de Jesus, na página 411, a serva do Senhor explicando a parábola das 10 virgens, ela diz o seguinte, presta muita atenção aqui, tá? Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento do que, queridos? Da palavra. Sem o Espírito nada vale, porque as virgens, todas elas conheciam a palavra. Todas elas, aparentemente, não tinham diferença nenhuma. Todas as virgens conheciam a palavra. Todas as virgens tinham lâmpadas. Todas elas tinham azeite. Todas elas dormiram. Só que a diferença, meus irmãos, é que uma tinha um azeite de reserva e a outra não. Essa era a diferença. A classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Tem consideração pela verdade. Advogaram na... Meus irmãos, o que significa a palavra advogar? Meus irmãos, o que o advogado faz? Defende uma causa, né? Essas pessoas defendiam a verdade sobre o sábado. Defendiam a verdade sobre a lei de Deus. Defendiam que Jesus está hoje no santuário celestial, fazendo a obra de juízo. Defendiam a verdade. Gostavam de andar com os que pregam a verdade, davam estudo bíblico.
Disputavam até cargo dentro da igreja, meus irmãos. Interessante, né? Isso aqui a gente faz. Mas ninguém disputa, ninguém briga com ninguém para poder levar o evangelho lá no asilo. Ninguém briga com ninguém para poder levar o evangelho lá na penitenciária. Sabe por quê? Porque lá ninguém está me vendo, aqui está todo mundo me vendo. Eu quero buscar o reconhecimento humano, não de Deus. É isso que eu quero fazer. Lógico, é mais fácil. É melhor para o meu ego. É bom para mim. Eu ser reconhecido no meio do povo. É isso que nós fazemos, meus irmãos. Então as virgens loucas aqui, elas tinham consideração pela verdade, meus irmãos. Elas advogaram a verdade. São atraídos aos que creem na verdade, mas não entregaram a operação do Espírito Santo. Não caíram sobre a rocha que é Cristo Jesus e não permitiram que sua velha natureza fosse quebrantada. Meus irmãos, como que eu quebranto um coração duro de pedra, que a Bíblia diz? Como que eu quebranto? É com a colherzinha de pedreiro, assim? Fazendo carinho? Não, é com um machado mesmo na raiz. Eu quebranto o coração, meus queridos, é com a picareta, martelete de 10. É assim que eu devo quebrantar um coração duro igual o meu e o seu? Não é fazendo carinho? Essas pessoas não aceitaram a transformação do Espírito Santo, não tiveram um coração quebrantado. Que não vai adiantar, meus irmãos, você pode estar aqui, ouvir a palavra, defender a verdade, gostar do que os pioneiros fizeram, admirar muito, nossa, John Andrews tinha o Novo Testamento todo na memória. Você vai ser salvo por isso? O que ele buscou ficou lá no passado? Serviu para ele? Não serve para você. Não importa o que você conhece, não importa o que você sabe, importa se você cumpre o que Deus está dizendo para você. Continuando o texto. Essa classe é representada também pelos ouvintes comparado ao pedregal. Recebem a palavra prontamente, porém deixam de assimilar os seus princípios. Sua influência não permanece neles. E agora eu queria encerrar com esse outro texto aqui, do livro Parábola de Jesus também, na página 412. Veja que ela está falando aqui sobre a parábola das 10 virgens, meus irmãos. Ela está aqui interpretando sobre a influência do Espírito Santo, o que Jesus estava querendo dizer naquela parábola. Numa crise, vocês lembram o que estava falando na parábola lá? Aí vem o noivo. Ela vai explicar aqui, ó. Numa crise é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, sair-lhe ao encontro, e as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência. Foi visto quem fizera a preparação para o evento. Ambos os grupos foram tomados de surpresa. Porém, um estava preparado para uma emergência e o outro não. Assim, agora uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa em face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. O que é a crise aqui, queridos, que ela está falando? Qual vai ser a crise do povo de Deus? Qual calamidade repentina que vai vir? Porque as pessoas hoje não creem, né? Que a gente prega, a gente fala que o decreto dominical está prestes a acontecer, que Jesus Cristo está prestes a voltar, as pessoas riem da sua cara. Riem de você, debocham de você, não creem em você. E qual é essa crise, meus irmãos, que vai vir? Porque é no momento de crise que eu revelo o meu caráter. No momento de crise. Eu fico pensando aqui, quase todas as igrejas que a gente vai, a gente leva a mensagem, e aí, quando a gente vai lá fora para cumprimentar os irmãos, e os irmãos falam, que mensagem! Nossa, que mensagem! Passa 15 minutos, já esquecemos o que foi estudado. Chega de tarde, não sei mais, nem quem é o pregador que pregou. Meus irmãos, era para a gente estar refletindo no que a gente escuta dentro da igreja. Era para a gente estar refletindo no que a gente está escutando aqui. Tantos sermões que a gente escuta dentro da igreja, meus irmãos, essa parábola que Jesus disse aqui é uma parábola séria. A mensagem do púlpito, meus queridos, tem que ser transmitida de forma séria. A gente deveria, meditar naquilo que Deus, está dizendo para nós. Eu vejo gente matando o nosso tempo com tanta porcaria, tanto lixo. Deveríamos estar estudando a Bíblia. Deveríamos estar estudando o Espírito de Profecia.
preparando para a crise que vai ocorrer nos nossos dias? Porque eu creio, queridos, eu creio que essa crise vai chegar nos nossos dias. E vocês viram o que a parábola diz? Uma calamidade repentina e imprevista. As pessoas não vão estar esperando, meus irmãos. Já chegou? É agora? Vai pegar as pessoas de surpresa. Por quê? Porque a pessoa não quer dar ouvido para o que Deus está falando aqui na igreja. O indivíduo se mata para poder estudar a biografia de Ronaldinho Gaúcho, de Neymar, de outras coisas, mas não quer estudar a biografia de Jesus Cristo. Se mata de ver porcaria, Netflix, outras coisas na internet, na televisão, mas não quer vir na igreja, não quer participar de uma vigília. A maioria das pessoas, meus irmãos, vão se perder. As virgens loucas vão se unir aos católicos na hora da crise. Porque veja bem, queridos, quando der o decreto dominical, eu vou ser proibido de comprar e vender, meus irmãos, seja sincero. Quem não estiver buscando a Deus hoje de todo o coração, sejam sinceros, você vai aguentar ver seu filho passando fome porque você não vai poder comprar e vender. Como que você vai fazer na hora da crise? E essa crise diz que vai vir num momento repentino, imprevisto, ninguém vai estar esperando. Por quê? Qual vai ser a sua postura? Porque diante de uma crise é que meu caráter é revelado. No momento de prova, aqui está fácil, aqui eu adoro a Deus, todo mundo adora. Se eu perguntar aqui, quantos adoram a Deus em espírito e em verdade? Todos vão dizer a mesma coisa, eu adoro. Eu adoro. Mas e na hora da crise, meus irmãos? Na hora da crise, nós vamos ver quem realmente era sincero que estava aqui dentro dessa igreja. Nós vamos ver na hora da crise, aqueles que realmente, de fato, eram sinceros, que tiveram um coração quebrantado, que mudaram realmente de vida. Aquilo que Jesus disse com Nicodemos: se não nascer de novo, meus irmãos, não vai entrar no reino do céu.